Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Luciana Cabizieri e hoje nós vamos falar sobre independência financeira feminina. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a educadora financeira Kelly Possebon, especialista em finanças comportamentais com mais de 10 anos de experiência no mercado no Brasil e nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Kelly. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu recebo também a dentista Carla Vitória de Oliveira. Ela é especializada em gestão de empresa e é proprietária de 4 clínicas de imagens odontológicas. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço, uma honra para mim poder participar e contribuir com esse debate. E Jaciana Melquíades, empresária e historiadora, sócia fundadora e diretora executiva da Era Uma Vez o Mundo, empresa que desenvolve brinquedos e atividades educativas para valorizar a representatividade e a estética da população negra. Seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigada a vocês. Em todo o Brasil, há 30 milhões de mulheres empreendedoras, segundo uma pesquisa internacional. Esse número representa quase a metade do mercado do país e, além disso, é um setor que não para de crescer. Só em 2020 aumentou 40%. Elisa tinha um filho de 7 anos e um bebê de 8 meses quando foi declarada a pandemia de Covid-19. Ela já vinha sonhando em ter mais tempo para cuidar dos meninos, mas o receio de abrir mão de um emprego com carteira assinada fazia adiar o desejo de empreender. Eu sempre fui a pessoa que gostava de trabalhar, gostava assim, de ter uma segurança financeira, né, de ter um CLT. Na pandemia, eu chamei uma amiga minha, que tinha trabalhado comigo, que é mãe de gêmeas, que compartilhava das mesmas dores que eu. E eu falei com ela, vamos abrir uma agência de marketing digital, eu já tenho mais um cliente agora grande e eu vou precisar de um braço, eu queria que você viesse para somar comigo. A antiga vontade de se mudar para a Serra também foi realizada. Pelo perfil da agência no Instagram, ela agora dá dicas e incentiva outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. A gente queria estar trabalhando em casa, né, perto dos nossos filhos, e a gente queria ajudar mulheres que, assim como nós, são mães e que também precisam trabalhar de casa, né? Por N fatores, né? Então, a gente criou a Potência e a gente falou, vamos dar dicas lá no Instagram para todas as mulheres. Rafaela, de apenas 19 anos, já tem a independência financeira em mente. Estudante de Direito, ela também comercializa produtos personalizados. Oi, meu nome é Rafaela Rocha, eu tenho 19 anos e faço faculdade de Direito. Enquanto isso, eu corro atrás das minhas coisas para não precisar ficar à mercê do mercado de trabalho. Eu faço produtos personalizados para ter a minha dependência financeira e correr atrás dos meus objetivos. Eu tenho aqui várias perguntas sobre independência financeira para fazer para vocês, mas eu tenho uma em mente e eu gostaria de ouvir um pouquinho o depoimento de vocês sobre em que momento na vida de vocês surgiu a necessidade de ter independência financeira. E aí eu começo com a Jaciana. Jaciana, você pode contar para a gente um pouco em que momento houve esse start, né? Essa vontade de ter essa independência financeira. E é claro, tem uma vontade, mas a gente estava até conversando antes de começar o programa que há um caminho longo, mas eu queria saber objetivamente em que momento surgiu essa vontade. Eu gosto muito de falar como o empreendedorismo ele é uma ferramenta que acaba fazendo parte da vida de muitas mulheres negras, como uma possibilidade mesmo de autonomia, né? Se eu pensar assim na minha trajetória empreendedora, eu consigo resgatar aí eu com 14 anos criando coisas e estratégias para conseguir dinheiro, né? Dinheiro para comprar coisas que eu queria e tudo mais, mas a necessidade de uma autonomia financeira, ela chega na minha vida quando eu tenho ali 19, 20 anos, estou fazendo minha graduação de História e preciso
consegui sobreviver ali 4 anos, né, na universidade. Então, foi nesse momento que eu comecei a ver possibilidades de uma pessoa que não era formada ainda, que não ia conseguir necessariamente uma sala de aula, né, para trabalhar, precisaria de outras alternativas, porque vindo da periferia, se manter na universidade se tornou assim, uma necessidade muito grande e uma dificuldade também. Então, esse eu enxergo como sendo o momento que eu precisei ter essa autonomia financeira, não só por uma questão de caprichos juvenis, mas por conta de uma perspectiva de futuro que eu queria construir e precisaria dessa autonomia já. Obrigada, Jaciana. Agora quero ouvir a Carla. Carla, em que momento você teve esse start, essa vontade de conquistar essa independência? É difícil falar de um day one, porque eu fui criada numa família de mulheres assim, independentes, né? Minha mãe, com 19, 20 anos, nascida e criada em Italva, no interior do estado, né? Passou no concurso público para professora do estado e foi parar em Vassoura. Você imagina isso há 50, 60 anos, uma jovenzinha de 18 anos, 19 anos, sozinha, no outro extremo do nosso estado, atrás da sua independência financeira. Então, assim, eu já nasci nesse ambiente, né? Não teve, assim, um dia, um start, porque desde sempre a gente trabalhou, minha mãe trabalhou junto com meu pai, né? Então, sempre foram lutadores, batalhadores. Então, assim, desde a época da faculdade, eu fiz odontologia, obviamente, sempre fazia estágio, concurso para estágio. Então, eu sempre busquei ter minha independência financeira, né? E assim que formei, trabalhei, obviamente, em clínicas populares. Então, assim, a maneira de ganhar dinheiro e ser independente, isso já estava no DNA da nossa família, sempre esteve. Então, não tive um day one, assim, uma necessidade. Obrigada. Agora eu quero ouvir a Kelly. Kelly, em que momento isso aconteceu na sua vida? Essa foi uma necessidade ou você já estava buscando isso há algum tempo? Como é que surgiu isso? A minha história, ela começa com a minha mãe, né? Minha mãe se separou muito jovem e eu e o meu irmão, né, os 2 filhos, e ela teve que se virar sozinha. Então, desde cedo, eu vi as dificuldades, né? Ela como mulher separada, sozinha, com 2 filhos, numa sociedade que ainda, isso a gente está falando de 20 anos atrás, uma sociedade ainda que era muito machista e contra uma mulher separada. Então, a minha mãe conseguiu ir para frente, assim, com muita luta, empreendendo. E, como eu costumo dizer, o discurso nos inspira, mas o exemplo arrasta, né? E eu realmente fui inspirada e arrastada pela minha mãe e desde sempre assistindo as coisas que iam acontecendo e, no geral, sempre relativas a dinheiro, né? As finanças, as dificuldades de ser sozinha e ter 2 filhos para seguir em frente. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu precisava ser diferente, que a minha história ia ser diferente e que desde sempre eu ia começar com o intuito de ser livre, de ser independente, de poder fazer as minhas escolhas. E eu quero voltar agora com a Jaciana, que começou explicando para a gente que teve um momento ali na universidade que isso, essa vontade de ser independente ficou mais forte. Eu queria dizer o que a sua passagem pela universidade acrescentou nesse teu desejo, nessa sua vontade. A passagem pela universidade foi responsável por abrir assim, um universo de possibilidades para mim, né? Se hoje eu tenho um negócio que é um negócio de impacto social, se eu tenho uma visão de mundo específica que eu uso na criação do meu filho, ou qualquer outra coisa, isso tem uma relação muito, muito próxima, né? Com ter passado por esse lugar ali que era completamente diferente da experiência que eu tive, por exemplo, na escola, que apresentou para mim muitas pessoas muito diferentes de mim, né? Então, acabou me dando uma noção real de uma diversidade, multiplicidade de realidades que elabora na gente um pensamento crítico. E hoje, ser historiadora, eu acabo me apresentando assim, né? Colocando isso na minha mini biografia, mesmo que eu não use a história
como finalidade no meu trabalho são ferramentas desse lugar que fazem com que eu desenvolva assuntos e elementos importantes no meu trabalho hoje, né? Que é o que me torna independente, inclusive. Você acha que te fortaleceu não só na sua ideia, no seu projeto, mas como pessoa? Você acha que isso te ajudou também? Sim, me ajudou como pessoa, me ajudou a olhar para o mundo de um jeito mais amplo, na verdade. Acho que essa é a riqueza que a universidade trouxe para mim. Conseguir enxergar o mundo para além de mim, para além da minha realidade, para além da minha perspectiva, né? Entendendo que outras pessoas e outras realidades também existem. Parece que eu estou falando uma coisa meio óbvia, mas quando a gente conversa com as pessoas e tudo mais, a gente percebe que o lugar de onde a gente vem, né, o que a gente faz, a nossa realidade, ela tem um peso muito grande. E lidar com diversidade, respeitar a diversidade e ter a diversidade como um ponto importante e fundamental na nossa vida, eu adquiri na universidade. Agora eu volto com a Carla. Carla, você se imaginava lá naquele momento se formando como dentista, chegar hoje a ser uma empresária? Você contou com ajuda? Sim, não. Sim, não, né? Foi buscar uma especialização, porque, né, até então, se formando ali como dentista, atuando na área e, de repente, conquistar aí, chegar a ser uma empresária. Exatamente. Quando eu me formei para trabalhar dentro de um consultório, né? E ser isolada ali, né? O dentista tem muito isso, ele trabalha sozinho, ele, uma secretária e os pacientes, né? Com o passar do tempo, eu me casei, depois de formada, obviamente, meu marido é dentista também, e aí começou, nós montamos uma clínica, né, odontológica, com 2 consultórios, e na nossa região, a gente é do interior, a gente mora em Cabo Frio, né? Há 25 anos atrás, a gente tinha dificuldade de fazer um exame radiográfico em nossos pacientes. E nessa época surgiu a ideia de montar um serviço de radiologia odontológica. Então, de lá para cá, né, eu comecei a fazer um curso de especialização na área, na radiologia odontológica, e nós iniciamos a nossa jornada empreendedora naquela época. Com bastante dificuldade, obviamente, porque dentista, quando sai da faculdade, inclusive ainda hoje, não tem nenhuma formação empresarial, né? A gente aprende odontologia, mas a gente não aprende a administrar o nosso consultório, isso é fato ainda hoje. Então, assim, foi muito difícil no início essa jornada. E aí, apesar, né, da dificuldade, o negócio foi dando certo, foi prosperando. Então, assim, eu busquei, né, quando você me apresentou como gestora, né, e tudo mais, mas na realidade eu sou de fato dentista, né? E com o Sebrae, e com o auxílio do Sebrae aqui da região dos Lagos, eu fui desenvolvendo essa parte de administração. Então eu aprendi muita coisa, né? E venho aprendendo até hoje, recomendo inclusive, porque é uma forma mais rápida e direta da gente aprender as competências que a gente não tem. E é isso, né? Então, assim, eu me desenvolvi. E, com isso, a independência financeira foi surgindo, né? Junto com o esforço do trabalho e do desenvolvimento das empresas, né? No caso. Agora, antes da gente ir para o segundo bloco, próximo bloco, eu quero ouvir a Kelly. Kelly, você escolheu atuar, você estava contando aí da experiência que você teve em casa, né? Dentro de casa, com a sua família. E você escolheu um mercado, assim, para atuar, um mercado, assim, considerado bastante machista, masculino, digamos assim. E como é que foi isso, enfrentar isso pela frente? Bem, quando a gente pensa em dinheiro, onde está a maior concentração? No mercado financeiro. Então, exatamente para lá que eu me dirigi. Eu fui fazer a graduação, enfim, e já estava focada em ser do mercado financeiro. Era onde eu queria estar. E eu nunca troquei de opinião, apesar das dificuldades de ser uma mulher no mercado financeiro. E aí a gente volta pouco tempo, né? Historicamente falando, 10 anos atrás. Hoje eu vejo assim uma facilidade muito maior do que há 10 anos atrás eu encontrei. Por exemplo, quando eu estava no MBA em mercado de capitais,
nós tínhamos, numa sala de MBA, nós tínhamos 20 homens e 3 mulheres. Então, é uma disparidade que tu já vai enxergando de cara, né? Não dá para dizer que não é. Hoje tem mais mulheres? Tem sim, ainda bem, né? 10 anos se passaram e a gente está aí com muito mais mulheres. Ainda é um ambiente mais machista, sim, a gente não pode negar isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, do início até hoje, desses 10 anos de trajetória. No início, para mim, foi bastante complicado a questão física, aparência, e com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com isso, sabe? A gente aprende a se posicionar frente a certas situações. Então, hoje, eu simplesmente, se tu me perguntar assim, existe algum preconceito, existe algum machismo? Cara, eu não vejo. Eu deletei isso. Eu ligo meu motor de trabalho e sigo em frente, como qualquer outro profissional, homem ou mulher. A gente já conquistou o nosso espaço e eu acredito que para as mulheres hoje tem que ter essa mentalidade. O espaço é seu. O que ficou para trás, esquece. A gente tem o poder de fazer. As mulheres estudam hoje, né? Tem os índices de pesquisa, as mulheres estudam mais que os homens, elas vão mais longe quando o quesito é estudo, elas estão super preparadas. E sim, eu acho que o mundo financeiro hoje, como qualquer outra área de profissão, é para as mulheres. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre independência financeira feminina. Vamos ouvir Tássia de Carvalho, CEO da agência IS, especializada em ações de impacto social. Oi, tudo bom? Eu sou Tássia de Carvalho, da agência IS, a primeira agência de comunicação do Brasil que trabalha exclusivamente com ações de impacto social. E eu vim falar rapidinho com vocês sobre como o empreendedorismo me empoderou e ele me empodera todos os dias. Para mim é muito importante trabalhar com ações de impacto social. E eu acho importante também a gente acreditar em nós mesmos, porque antes eu nunca fui educada para ser empreendedora. Eu sou jornalista e publicitária, mas nunca fui educada para ser empreendedora. E eu me vi ali meio que tendo que ser empreendedora por causa de uma situação de desemprego. E depois apareceram várias oportunidades em multinacionais e eu até hoje recebo oportunidades de empregos. Só que o empreendedorismo para mim é um caminho sem volta, porque através dele eu encontrei possibilidades de crescimento profissional e pessoal e de estar recebendo dinheiro por fazer uma coisa que eu amo, se eu tivesse condições, eu faria de graça, entendeu? É uma coisa assim que para mim é surreal e eu tô assim nesse caminho há 6 anos. E eu ainda assim fico deslumbrada, eu fico feliz todos os dias, eu acordo assim, pode estar o perrengue que for, eu resolvo rindo. Eu às vezes trabalho mais de 20 horas por dia, sim, eu falei direito. 20 horas por dia eu trabalho alegre, porque é o meu propósito de vida. Então, assim, ele me empoderou de várias formas. Jaciana, gostaria de saber de você como surgiu a ideia de criar a Era Uma Vez, que desenvolve brinquedos educativos. Muito bom ouvir o relato da Tássia, assim, a gente é companheira de jornada, né? Isso que ela falou sobre o propósito faz muito sentido para mim e vai na direção dessa pergunta, né, que você me fez. Como que surgiu a ideia? Os brinquedos, eles foram surgindo de forma muito orgânica. Eu fiz para o meu filho porque esse movimento da maternidade, procurar coisas que se pareciam com ele, não conseguia encontrar. Fazia coisas para ele brincar. E eu sempre fui envolvida com causas sociais, né? Então, eu ia fazer oficinas voluntariamente em escola, levava projetos para escolas públicas especificamente, e comecei a levar os brinquedos para as escolas para fazer atividades com as crianças, para falar sobre representatividade, falar sobre racismo, né? De uma forma lúdica, tentando conscientizar as crianças sobre como
como lidar com isso. E o meu contato com outros professores e com a forma como eu usava a educação de forma lúdica fez com que eu começasse a vender para esses professores, né? Começaram a me encomendar e tudo mais. Meu negócio ele nasceu de uma forma orgânica e exatamente como a Tássia falou, eu não fui formada para ser empreendedora, eu não fui formada para ser empresária. Eu precisei, quando meu negócio cresceu organicamente, precisei entender como gerir um negócio, né? Precisei mudar os rumos ali da minha formação, precisei fazer um MBA em gestão de negócios, por exemplo, para eu conseguir saber o que eu estava fazendo com uma coisa que até então era só meu sonho, meu propósito e uma continuação do que eu acredito para o meu filho e acredito para outras crianças negras, né? Que você se ver representado como uma forma de criar um espelho positivo, criar autoestima e tudo mais, né? Meu negócio nasceu disso, de como eu gostaria que as crianças negras conseguissem se ver bem, assim como o meu filho se vê. Agora, Jaciana, você tocou num ponto que até então era um sonho criar a empresa e se transformou em realidade. Eu acho que isso é muito desafiador para muita gente, né? Você ter um sonho e, de fato, concretizar. É um desafio muito grande. O que você falaria para essas pessoas? É um desafio muito grande e, por mais que seja um sonho, acho que o caminho é colocar o pé no chão, estudar quais são os caminhos que a gente tem para realizar esse sonho, criar metas e metas pequenas, né? Pequenos objetivos que levem a gente a um objetivo maior e seguir mesmo de forma contínua. Uma vez me perguntaram o que eu precisava para fazer o meu negócio dar certo e não pode falar dinheiro, porque dinheiro definitivamente é uma coisa que facilita muito a nossa trajetória, mas não é tudo na hora de colocar um negócio encaminhado, né? Essa capacidade que a gente tem de criar conexões, de conhecer pessoas, de viabilizar, às vezes, a execução de uma coisa que a gente precisa, não necessariamente vai passar por dinheiro, mas por esse empenho, por esse desejo empreendedor de criar uma solução, né? O empreender é isso, é criar uma solução e tirar do papel. Então, o que eu digo é, crie metas, mapeie parceiros que ajudem você a tirar seu sonho do papel, porque nem tudo vai ter uma relação direta com a gente ter ou não ter dinheiro para realizar esse sonho. Obrigada. Agora eu queria ouvir a Carla, que estava contando ainda há pouco, né, que precisou se via mas se via como uma dentista, que você queria mesmo era, né, tá ali no seu consultório atendendo e de repente você foi para um outro universo, né, de empreender, de sair daquilo ali e buscar outros sonhos, outros negócios. O que você diria para as pessoas que não estão acostumadas com esse universo, né? Que fica realmente ali, a gente passa fazendo as nossas atividades e tudo mais e, de repente, ir em busca de uma assistência para poder crescer, para poder mudar um pouco? A busca do conhecimento é fundamental nessa trajetória, né? Eu acho que faz toda a diferença entre o fracasso e o sucesso, né? Não cai do céu nunca, e as pessoas às vezes têm a ilusão de que é fácil, e às vezes a gente vê o sucesso de uma pessoa, né? Quando você olha, tem 20 anos atrás, que ela está batalhando por aquilo. Então, assim, no meu caso especificamente, a busca por conhecimento foi o divisor de águas, né? Como eu falei anteriormente, eu sempre me apoiei no Sebrae, porque eu já tinha um curso, né, já tinha uma faculdade, 2 especializações dentro da minha área, uma em endodontia, que é tratamento de canal, outra em radiologia odontológica. Então, assim, eu não tinha mais tempo de fazer faculdade para aprender a gerir o negócio. Então, busquei, né, fazer diversas consultorias, gestão empresarial, gestão financeira, marketing, enfim. A gente vai aprendendo o tempo todo e isso não para, né? Isso é um círculo virtuoso, né? Todo ano você acaba fazendo alguma coisa, melhorando em algum ponto, é sempre crescimento, é sempre melhoria contínua, ter isso na cabeça.
e assim, como a Tássia falou, buscando parceiros, né, de negócios que possam porque aquela frase que a gente ouve muito nas redes sociais, tubarão anda com tubarão e sardinha anda com sardinha. Então, você tem que buscar gente que pensa igual para ser parceiro, para poder trocar conhecimento. Uma tarde como essa aqui, como é gostoso, né? Como a gente aprende. Então, assim, tá buscando sempre estar nesse meio, né? E estudar, gente, estudar mesmo. E eu concordo demais quando ela fala que o dinheiro não é tudo. Dentro dessa trajetória nossa, a gente tem observado muito essa questão, né? A gente vê os negócios com grana, as pessoas montam. Nessa pandemia foi muito isso, a gente viu muito, né? Negócios bacanas, bonitos, e de repente com placa de vende-se, aluga-se. E o que aconteceu, né? Tá certo, a pandemia, né, prejudicou muita gente, mas muito disso foi gestão, né? Foi a pessoa que não tinha uma boa gestão, que não fazia lá o beabá. A Kelly deve falar muito bem sobre isso, né, Kelly? Tem aí que ter pelo menos 3, 4 meses de reserva financeira para a gente poder conseguir sobreviver. E é isso, é aprender e buscar conhecimento o tempo todo. É assim que eu faço, é assim que eu procuro crescer. Agora eu quero ouvir da Kelly. Kelly, você estava aí contando que pelo menos tem uns 10 anos que você está nessa área, que muita coisa mudou para melhor, que bom. Mas, assim, teve algum momento que você teve vontade de desistir, mas algo te motivou a continuar e alcançar o seu objetivo? Olha, eu não tenho, assim, muita história triste para contar da minha trajetória, assim, porque realmente ao longo do meu trajeto, as coisas foram dando muito certo, assim, para mim. Tanto como empreendedora, né, eu comecei a empreender já na graduação, onde eu comecei meu próprio negócio, e ele veio de um trabalho que eu fiz na faculdade, inclusive, e dali, então, eu sempre mantive a minha empresa. Depois eu tive um convite para vir aqui para o mercado financeiro em São Paulo, então eu parei minhas atividades como empreendedora, assim, full time, e vim me envolver mais no mercado financeiro. Mas a Vânia citou uma coisa ali que eu acredito ser bem importante, interessante da gente falar, que é o dinheiro, ele não será suficiente para um negócio, né? Se a gestão não for boa, se a estratégia não for coerente, isso é fato. Eu acho que a pandemia ela trouxe muitas fragilidades à tona, né, dos negócios, principalmente para quem não estava fazendo uma estratégia de fluxo de caixa correto, para quem não tinha uma reserva, né? Eu não costumo chamar reserva de emergência, porque eu acho que só é emergência se você não tem reserva. Então, quem trabalha direitinho o seu fluxo de caixa, e claro, aí a gente volta a falar de dinheiro, mas as pessoas têm essa tendência em épocas de vacas gordas, exagerarem os gastos, ultrapassarem os limites e não pensarem à frente naquele colchãozinho que vai te salvar. Eu sempre pautei por esse colchãozinho, porque no momento que vem alguma fragilidade, e crise é todo dia, e hoje a gente está aí num mês polêmico, né? A situação a gente vê aí entre a Rússia e o que aconteceu aí nas últimas horas, então a gente tem que entender que a crise pode bater a qualquer momento, a gente não tem uma bola de cristal para enxergar isso de uma forma à frente com aviso. Então, o que nos resta é planejar melhor o momento crítico, né? Eu sempre falo nas minhas redes sociais, crise é todo dia, então você tem que estar preparado. Os negócios que estiveram preparados, que pautaram no seu fluxo de caixa, que olharam adiante, que entenderam que em algum momento pode haver alguma fragilidade no fluxo dessa entrada de dinheiro, eles realmente tiveram mais fôlego. Talvez não para ficar 2 anos sem um faturamento coerente, mas assim, eu vejo que a maioria, e principalmente dos pequenos empreendedores, conseguiu sobreviver com uma estratégia de visão anterior, de que as coisas mudam repentinamente, que a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais. Eu vou pedir para começar pela Jaciana. Queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, de trocar, de conseguir ouvir outras pessoas também falando sobre o tema. Dizer que eu gosto muito desse assunto, principalmente quando a gente envolve empreendedorismo, autonomia feminina, que é uma discussão ainda muito importante, muito necessária para nós que somos mulheres, né, e empreendemos num país que não necessariamente dá esse suporte em todos os níveis para quem empreende.
Mulheres são maioria aí no empreendedorismo, a autonomia é um assunto que é muito importante e que bom que está sendo pautado aqui e que chegue em muitas pessoas. Obrigada por estar aqui, pela troca, foi ótimo. Obrigada a você, Jaciana. Agora eu quero ouvir a Carla. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, contribuir, talvez inspirar, né, algumas mulheres e dizer o seguinte, que dá sim para fazer, né, a gente consegue. Eu também, como a Kelly, não tive muitos percalços na minha trajetória, né, eu posso considerar que foi tranquilo, eu me diverti no caminho, eu sempre aproveitei muito a jornada. Então, assim, dá para ser empreendedora, dá para ser mãe, dá para ser esposa e se divertir nas 3 áreas, equilibrando todos os pratos. Muito obrigada, Carla. Agora, Kelly, por favor. Gente, eu já começo... Desculpa, Carla, eu te chamei de Vânia, tá? Eu tenho um péssimo hábito com nomes, eu sou muito boa com números e eu esqueço o nome das pessoas muito rápido. Então, Carla, me desculpa. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho um apreço enorme pelas mulheres empreendedoras, né? Já pela minha história na infância e tudo mais, a minha mãe. E eu quero aproveitar para dizer aqui para vocês que nós aqui na Ativa Investimentos, a gente está criando um projeto que sai agora em março, tá? Em prol de um Brasil mais próspero, de espalhar realmente a educação financeira. A gente vai ter um curso gratuito para começar a dar os primeiros passos em planejamento financeiro e também atacar o endividamento que cresceu muito aí agora nos últimos 2 anos aqui no Brasil, né? A gente está aí com quase 70% da população endividada. Então, a gente vai levantar essa bandeira para realmente ajudar. Nós acreditamos muito que a educação financeira ela tem um impacto direto na vida das pessoas e, principalmente, ela pode modificar aí um futuro, né? Um futuro de alguém que pode ter aí um colchãozinho melhor, pode estar bem preparado para uma aposentadoria, porque, sim, a gente quer viver para sempre, mas os anos passam e chega o momento da gente ter aí uma força financeira para nos ajudar. Então, esse é o meu recado e muito obrigada aí pela oportunidade de estar falando e estar com vocês hoje. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas aqui no programa e obrigada a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima!